Bom, pessoal, vamos voltar então com mais uma das nossas videoaulas e dessa vez nós vamos para o comprimento de um arco, né? Nós já estudamos sobre os arcos de circunferência, então aqui, por exemplo, olha, nós temos uma circunferência de centro O e aqui na circunferência nós temos três pontos, A, B e C. Então aqui estão definidos alguns arcos. Primeiro, vamos pensar aqui no arco AC. Então, esse arco AC é um dos arcos da circunferência, porque na verdade ela fica dividida em dois, nós já vimos isso. Tem a circunferência maior, né, que vai por fora aqui. Aliás, tem o arco maior, que vai do C até o A aqui por fora, esse é o arco maior. E quando a gente fala de um arco de circunferência, é sempre o menor desses arcos. No caso, então, aqui, eu tenho o arco AC, eu tenho o arco AB e eu tenho o arco BC. Então são vários arcos aqui, mas a gente sempre considera como arco de circunferência o menor dos dois, visto que nós temos, olha, do A até C aqui, mas aqui também é do A até o C. Então quando a gente fala de arco de circunferência é sempre o menor dos arcos definido por dois pontos. Beleza. O que nós sabemos aqui? Esses dois ângulos aqui, ó, nós temos um arco BC com um ângulo central de 30 graus. O comprimento, a medida angular desse arco BC é 30 graus. Se o ângulo central mede 30, o arco também mede 30. O outro, que é o arco AB, esse arco menorzinho aqui de baixo. Então ele também mede 30, quer dizer que em graus o ângulo central mede 30, então em graus, isso aqui vai medir 30 graus. Mas o que nós vamos trabalhar agora, aprender a calcular, é o comprimento linear desse arco. Qual que é a medida linear desse arco aqui, né? Qual que é o comprimento dele? Não a medida angular, que é 30 graus, mas o comprimento, como se a gente pegasse esse segmento que vai, por exemplo, do B até o C aqui, ó, esticasse ele e medisse com uma régua. O comprimento linear dele é isso. Então, se eu quero saber o comprimento do arco AC, eu teria que pegar esse pedacinho aqui, né, passar uma linha em volta de alguma forma, esticar ele e medir em linha reta. Essa é a medida linear. É isso que nós vamos aprender a fazer nessas próximas videoaulas. Para fazer o cálculo do comprimento de um arco de circunferência, a gente vai utilizar essa regrinha aqui, ó, 2πr sobre L, que é igual a 360 graus sobre alfa. O que é cada um desses aqui? Aqui nós temos, na parte de cima das duas frações, aqui é o comprimento de uma circunferência. Esse é o comprimento dela total, né? Então, a circunferência inteira, quando a gente faz o cálculo do comprimento dela, é 2π vezes A. Então, esse é o comprimento da circunferência. Em ângulo, a gente sabe que uma circunferência inteira, então, descreve um ângulo de 360 graus. Então, o comprimento linear é 2π vezes o raio e o comprimento angular, 360 graus. Aqui, esse L representa a medida do arco. Então, por exemplo, aqui, ó, o L representa a medida desse arco aqui. Então, essa curvinha aqui, do B até o C, do A até o B ou do A até o C, seria representada por L. E o alfa é o ângulo central. Nesse caso aqui, ó, o alfa seria 30, porque o ângulo central mede 30. Então, a propriedade diz que essas duas medidas elas são proporcionais, que o comprimento linear da circunferência sobre o comprimento do arco é igual ao comprimento angular da circunferência pelo ângulo central. Então nós vamos usar sempre essa igualdade essa fórmula para calcular o comprimento de um arco de circunferência. Bom, então vamos aplicar essa fórmula para a gente calcular a medida do comprimento do arco AC aqui. Eu quero esse segmento todinho aqui, que está destacado dessa cor de burro fugido aqui. O que é que nós vamos fazer? O ângulo, então olha só, são dois ângulos de 30, dois ângulos central de 30, então
o comprimento, aliás, o comprimento não, a medida angular desse arco é 60. E nós observamos aqui, ó, as grandezas do problema que estão lá. O raio, eu coloquei aqui de caneta que mede 7, nós estamos supondo um raio 7 aqui. O ângulo é o ângulo de 60 graus, que é esse aqui, ó, do A até o C, mede 60 graus. Deixa eu colocar a bolinha do grau aqui. E o lado, o L, que representa o comprimento linear desse arco, é justamente o que nós queremos calcular. Aí nós vamos substituir nessa forma aqui, ó, 2 vezes π vezes R sobre L, que é igual a 360 sobre alfa. Aí nós vamos substituir 2π vezes o R. Qual que é o R no nosso probleminha lá? Ó, nós já identificamos aqui, que é a medida do raio, e aqui ele mede 7. Então dá ele aqui, fizemos a substituição. Lá embaixo na forma tem a medida do ângulo central alfa. Qual que é o ângulo central aqui? É o que nós temos, né? Que mede, olha aqui, 60 graus. Então nós substituímos por 60. Aí fica extremamente fácil, vocês vão ver como é simples. Olha, 2 vezes π vezes 7. Aí eu cortei a bolinha do grau aqui e os dois zeros, ficou 36 dividido por 6. 36 dividido por 6 vai dar, obviamente, 6. Como é proporcional, eu posso multiplicar cruzado. Aí eu acrescento 1 aqui para ter fração dos dois lados. Então vai ficar 2 vezes π vezes 7 vezes 1 e L vezes 6. Então eu coloquei primeiro aqui a variável que eu quero descobrir, que é o 6L. Então 6 vezes L, que é igual 2 vezes π, 2π, 2 vezes 7, 14. Aí eu vou passar esses 6 dividindo, então 6 vezes L, o 6 está multiplicando de um lado da igualdade, do outro ele passa dividindo. E aí nós já substituímos o valor do π. Qual que é o valor numérico do π? Aproximadamente 3,14. Aí eu fiz a multiplicação, 14 vezes 3,14. Feita essa multiplicação, eu pego o resultado e faço a divisão por 6. Então, multiplicou 14 vezes 3,14, dividiu por 6, achou L 7,32 centímetros. Ou seja, se essa circunferência aqui tiver 7 centímetros de raio, significa que esse segmento aqui, ó, que esse pedaço de circunferência do A até o C, se eu esticasse essa medida e medisse com uma régua, ele daria aproximadamente esse valor aqui de 7,32 centímetros, ok? E aí nós vamos ter outras videoaulas sobre esse assunto, explicando mais exemplos de como calcular utilizando essa regrinha do comprimento do arco de circunferência.